Sejam muito bem-vindos. Olá, Renata. Muito boa noite, pessoas bem nutridas. Estou muito feliz de fazer essa live, de ver o comprometimento de vocês. Li todas as perguntas. Eu realmente quero ajudar você a se livrar, a se libertar da síndrome fúngica. Sei que esse assunto é muito novo. Olá, sejam bem-vindos. Espero mesmo que vocês consigam, que a gente consiga fazer essa troca, eu consiga passar o máximo de informação de uma maneira simples, leve, que vocês conheçam um pouco mais desse conteúdo que é tão desconhecido, porém antigo. Como eu já compartilhei aqui com vocês, eu tive contato com esse conteúdo há muito tempo, mas eu tive a necessidade de aplicá-lo na minha vida há 2 anos. Muitas pessoas são novas aqui no Instagram, não me conhecem. Prazer, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco, sou pós-graduada pela Universidade Federal de São Paulo, especializada em emagrecimento, doenças crônicas. Também fiz tratamento em nutrigenética e nutrigenômica. Sei que isso é muito novo também, mas vocês do e-book, para quem baixou, conseguiu ler, porque eu sei que é um conteúdo longo. A primeira parte, o primeiro módulo, é sobre contaminação. Eu sei que esse tema, contaminação, como ele é abstrato, a gente não consegue ver, tá estragado, quando não dá mesmo para consumir. Mas essa contaminação, ela acontece lá atrás, lá no plantio. Só que existem vários órgãos que certificam para que a gente não receba essa contaminação. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, para você aprender o que você tem que fazer aí na sua casa, calma que eu vou explicar e eu vou contar. Eu quero que vocês se concentrem aqui no conteúdo. Eu vou pedir, por favor, que você feche as janelas aí do que você tem aberto, se você realmente quer aplicar essa informação para você conseguir tratar, se curar, melhorar, evoluir. Eu vou passar as informações, então gostaria que você se concentrasse aqui nesse encontro. E, se puder, pegue algo para você anotar, que isso com certeza você vai poder consultar depois, tá? Eu sei que para muitas pessoas nem conseguiam linkar o problema de micose, de candidíase, de língua branca, de problema de pele, de vontade exagerada de comer doce, que achava que isso era gula, que era simplesmente, isso é meu, eu tenho que comer o tempo todo. Eu não consigo parar de comer esse alimento. A questão da depressão, da ansiedade, da dor de cabeça, das infecções de repetição. Eu sei que para muita gente que está aqui, esses problemas eram simplesmente causados por alguma coisa que precisaria ser eliminada, mas que não tinha relação com a alimentação. Talvez um ponto ou outro. Mas saiba que você não tem que ter vergonha se você tem uma micose, se você tem uma candidíase, se você está com algum desses problemas que eu citei. Não tenha vergonha, eu sei que muitas pessoas têm vergonha. Tem vergonha às vezes de falar para o profissional, de compartilhar isso, até porque muitas vezes já passaram com algum profissional e não recebeu a atenção que gostaria. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Eu já fui paciente inúmeras vezes. E muitas vezes a gente quer ser acolhido, a gente quer receber a informação correta. E a gente não é culpa do profissional que está ali do outro lado, o profissional talvez, mas eu tive muitos problemas com acne. E eu só fui relacionar com a síndrome fúngica depois, que aí eu fui ligando os pontos do que foi acontecendo comigo na minha vida, até que eu comecei a ter o problema de pele, que quem viu aí, quem assistiu o videozinho já aí, pode ser a infecção urinária, pode ser a candidíase, pode ser a micose que não sara, tá? Então eu sei que isso pode acontecer com você porque aconteceu comigo. E saiba que tem tratamento. Você não tem que achar que é normal, porque não é normal. E eu quero que você tire de você a palavra eu já fiz de tudo, eu não consigo. Você vai conseguir, você vai se curar. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar no poder daquilo que você come. Você tem que acreditar no poder da cura. Caso contrário, nenhuma pessoa vai conseguir te ajudar. Você tem que se ajudar.
tem tratamento, você vai melhorar, tá? Eu sei que é difícil quando a gente está com um problema, gente, quando a gente está com uma dor, principalmente. Eu lembro que quando começou o problema nas minhas mãos, coçava tanto, as bolhas coçavam tanto, 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 gente, que, assim, eu juro, se estivesse numa mesa, eu ia começar a raspar isso da mão. Coçava demais e as bolhas estouravam. Quando as bolhas estouravam, eu me sentia aliviada, mas a coceira não passava. Então eu sei que quando a gente tem uma dor, a gente quer já achar a cura e a gente busca a cura normalmente num comprimido, numa pomada, porque a gente quer a cura rápida. É igual quando nós estamos com uma dor de cabeça. Então eu tô com uma dor de cabeça, eu quero uma cura rápida, eu vou lá e vou tomar um remédio para dor de cabeça. Porque eu quero continuar fazendo as minhas coisas, vivendo a minha vida, eu não quero parar para entender o que está acontecendo. Porém, quando é algo que não passa, que você vê que você já está há muito tempo, como, por exemplo, a queda de cabelo, o intestino preso, a infecção de repetição, a língua esbranquiçada que não melhora. Então é hora de você parar um tempo para cuidar de você, para fazer uma autoanálise. Tem que parar esse tempinho para cuidar de você. E quando eu parei, eu tinha passado já em 3 profissionais quando começou o problema. Quando eu parei para observar o que estava acontecendo, eu já tinha passado pomada, eu já tinha usado corticoide, tá? Mas não estava resolvendo, amenizava, mas voltava. Porque eu tive o quadro mais ou menos umas 3, 4 vezes no ano, tá? No ano de 2018. Ia e voltava, ia e voltava. Eu até atendi quem foi meu paciente lá da Vila Mariana, quando o consultório era lá, eu atendi inúmeras vezes com a mão enfaixada. Porque estava tão demais assim o problema na pele que eu tinha que enfaixar a mão. Porque não tinha condições de eu ficar com a mão exposta. E aí quando eu parei para analisar, para juntar os sinais e sintomas do que estava acontecendo, eu entendi que a raiz do problema, o que estava causando o problema na minha vida, era exatamente aquilo que eu ensinava para as outras pessoas. Era a comida. Era o que eu vinha com saudável, era bom. Até não ser mais. Eu fui avaliar a qualidade daquele alimento, o que eu estava consumindo por repetição. E por alimentos que você mais consome, que você consome com frequência, que faz parte da sua dieta. Não é parar. Para melhorar, você não tem que fazer dieta de baixa caloria, porque dieta de baixa caloria vai interferir na sua imunidade. Vai baixar a sua imunidade, porque você está fazendo uma restrição. É igual quando a gente começa, vamos supor, você está aí na quarentena sem fazer exercício nenhum. E aí esse exercício pode interferir na sua imunidade. Vai ter um reflexo. Então, se você está querendo fortalecer, controlar talvez a resposta do seu sistema imunológico, que ela pode estar exagerada, se você quer melhorar isso, você não pode fazer restrição de calorias. E eu te garanto que mesmo assim você vai emagrecer. Porque se você alinhar, se você ajustar aquilo que você está comendo para nutrir as suas células e não alimentar um fungo, porque o fungo, gente, é inevitável. Os fungos estão aqui antes de nós. Fungos e bactérias. Se a gente for pensar, lembrar lá da evolução da espécie, eles já estavam aqui, eles já habitavam. Então eles habitam o nosso corpo e não controlar o volume de bactérias patogênicas. Porque se aumenta demais, a gente tem um problema. Com fungo é a mesma coisa. A questão é, fungo, ninguém fala sobre fungo. Parece um assunto muito distante. Talvez você tenha prestado atenção no fungo quando você deixou o pão, lá o pão de forma, quando você cortou, você viu, começou a ver o fungo. Mas ele está por toda a parte. A gente tem contato com fungo a todo momento, pela boca, pelo nariz, na pele. A nossa pele tem bastante fungo. E a gente pode viver em harmonia. Só que para isso, comendo. Todos os dias a gente está nutrindo as células para poder controlar esse crescimento de fungo, para controlar as doenças, para evitar a candidíase, para nutrir, para que o corpo consiga. A live não vai ficar gravada, não vai ficar gravada, então eu peço, fique aqui comigo, pega o seu caderno, o seu celular, vai anotando as informações. Isso na verdade existe há muitos milhares de anos, porque como eu disse, os fungos estão aqui, ao nosso redor, em todo lugar.
Só que a gente pode evitar essa contaminação, a gente pode e também controlar aquilo que vai crescer dentro da gente. A contaminação fúngica é tão antiga que vocês já devem ter escutado falar da caça às bruxas na época da Idade Média. Era chamada de grão louco, porque tinha um fungo tão tóxico, eles não sabiam na época, mas como não tinham controle da qualidade dos alimentos, então não tinha um armazenamento correto, né? Obviamente lá na live de sinais e sintomas. Então os distúrbios neurológicos eram muito frequentes, tinham muitos distúrbios. E aí depois eles batizaram de grão louco porque era uma contaminação por fungo. Então era um fungo presente no trigo, frequência. E por isso que teve a caça às bruxas, porque achavam que essas mulheres, essas pessoas, estavam com um demônio dentro do corpo. Mas na verdade era uma infecção fúngica, a pessoa tinha alucinações, a pessoa tinha problemas cognitivos e era devido à alimentação. Então hoje, pensando nos tempos atuais, que estamos em 2020, que nós temos o poder da alimentação, da cura nas nossas mãos e que a gente pode fazer isso dia após dia, a gente tem que tomar cuidado com a contaminação direta e indireta. Então, lembrando daqueles 5 alimentos que você consome com mais frequência. Se vocês quiserem escrever aqui quais são os alimentos que vocês mais consomem, que faz parte da dieta de vocês, porque dieta são os alimentos que a gente come com repetição, não é restrição. Dieta é aquilo que a gente come com frequência. Então, por exemplo, na minha alimentação, com frequência, eu consumo ovos. Então, ovos fazem parte da minha dieta. Entendeu? Fazem parte da minha dieta, por exemplo, faz parte o chocolate amargo, 70%. Então, faz parte da minha dieta. O ovo, quem mais quer citar? Arroz, comuns na vida de muitos de vocês. A tapioca, os legumes. Então, assim, desses alimentos, leite, pão, arroz, feijão. Se a gente pensar na alimentação dos brasileiros, de um modo geral, pela minha experiência clínica desses 10 anos fazendo atendimento, normalmente as pessoas consomem com bastante frequência o leite, café, o pão ou tapioca, ovos, certo? O arroz, o feijão e normalmente os legumes são de repetição. O tomate, o alface está sempre aí presente na vida de algumas pessoas. Então, pensando nesses alimentos comuns, o arroz, o feijão, o café, o pão, tá? Vamos colocar aqui também o café, o leite, feijão, o pão. Se tem mais uma aí. A tapioca. Vamos colocar esses alimentos, que seria a feita da mandioca. Quando você pensa nos alimentos de repetição, que são os alimentos que fazem parte da sua dieta, o que você tem que avaliar? A qualidade deles. Então, quando a gente pensa no leite, o leite é um alimento que pode ter a contaminação fúngica indireta, porque depende de como foi a alimentação lá no pasto. Só que, na verdade, elas não pastam, certo? Quando a gente pega aqueles vídeos, normalmente das empresas que produzem leite, elas ficam, as vacas, né, ficam dentro de gaiolas, né, vamos colocar assim, e elas ficam se alimentando de ração. E ali, essa ração que pode estar o problema, a contaminação fúngica pode começar ali naquela ração. Quando a gente pensa, por exemplo, nos ovos, entra a mesma questão da alimentação, da ave. Como foi a alimentação dessa ave? Às vezes você teve uma resposta imunológica negativa, uma intolerância, uma alergia, não em decorrência da proteína do alimento. Pode ser algo indireto que esse animal consumiu e refletiu no seu sistema imunológico. Então, dependendo como foi a alimentação dessa galinha, a qualidade do ovo não vai ser muito boa. Por isso que a gente tem que prestar atenção de onde vem o que a gente come, de onde vem o alimento que você consome. Não é ficar bitolado, agora eu tenho que me preocupar. Comer é um ato revolucionário por conta disso. A gente pode mexer na economia inteira, se a gente quiser, com o poder da nossa alimentação, porque nós é que decidimos o que vai ser vendido no supermercado, o que vai estar barato, caro, somos nós, porque é a gente que compra, certo? Então, se a gente não dá valor para um alimento, eles vão continuar vendendo.
E tudo bem, ninguém reclama. O consumo pode ser desse jeito. Ninguém vai avaliar a certificação, se tem um selo de certificação. Por exemplo, café. Estava conversando aqui com um amigo em relação a café, que eu sou uma bela apreciadora de café, e o meu amigo também, e eu estava explicando. Desse alimento está fechadinho a vácuo, né, para evitar que qualquer micro-organismo que tenha ficado ali dentro se prolifere, né? Mas pode acontecer, porque pode aumentar com oxigênio ou sem. Por isso que tem que ter a certificação. Então você vai pegar aí o pó de café da sua casa, que você está consumindo todos que são certificados, vai ter um selinho lá. Então se você olhou, pode ser famoso, pode ser uma marca mega famosa, mas se não tem um selo de certificação, fique com o pé atrás em relação a esse café. Talvez esse café, olhe só, talvez um café que você tome todos os dias, pensa, são 365 dias que você provavelmente não toma só um café no dia, certo? Pensa, avalia isso, é isso que eu avaliar a qualidade, não é deixar de comer, é avaliar a qualidade. Então veja a marca do seu café. Claro que um passo maior seria consumir os orgânicos. Aí você fala, ah não, lá vem esse assunto de orgânicos, que distante da minha realidade. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu limpo, que foi onde eu nasci, fui criada, evoluí, cresci ali naquele bairro, ao lado de pessoas bem importantes na minha vida. E aí todos os dias quando eu voltava com a minha mochila, com os alimentos que eu ia consumir, porque muitas vezes eu não encontrava no bairro onde eu morava. Então eu tirei da minha frente o obstáculo de consumo. E estou citando isso aqui para vocês por conta do orgânico. Claro, da frequência. Então é isso que você tem que fazer. Então, talvez no primeiro momento não seja ainda o passo de você priorizar o orgânico, mas olhar a certificação do café, a qualidade desse café, se ela realmente é boa, para você continuar comprando essa marca tua favorita de café. Tá certo? Com relação aos outros alimentos, o arroz e o feijão. O arroz e o feijão não tem uma certificação de pureza. Então, se você olhar ali o selo, vai ter, obviamente, a informação, né, na parte de trás. Porém, a gente não tem como ter certeza absoluta que não tem uma quantidade de micotoxinas, né, que é a contaminação fúngica. E isso não quer dizer que você não deva comer o arroz e o feijão. Não. Foi o arroz e feijão numa época que a gente passava fome, né? Muitas pessoas, vieram do Nordeste, de vários lugares, passaram fome, necessidade. O arroz e feijão tirou muita gente da fome. Agora, de fazer ciclos. Então, quando você escutar falando alimentação cíclica, é trocar, é variar aquilo que você consome para que o risco de contaminação fúngica seja menor. Porque se aquele alimento, daquele plantio, daquela colheita estiver contaminado, você vai ficar consumindo aquilo com uma certa frequência diariamente. E se você estiver com seu sistema imunológico em desequilíbrio, a chance de você desenvolver ou piorar o seu quadro é grande, tá? Então, faça um ciclo em relação a esses alimentos. Agora, vamos entrar no assunto do trigo, da contaminação fúngica em relação às farinhas. Todas as farinhas podem ter contaminação fúngica. O trigo em especial, tá? Por conta do número, do volume de produção. Tudo aquilo que se produz demais. Então pensa o que o brasileiro come com mais frequência, em maior quantidade. Esses alimentos têm um risco de ter uma contaminação maior, seja ela por agrotóxico, seja ela por fungos, tá? Porque o processo ali de colheita, de plantio, de armazenamento, tudo isso é muito extenso, a produção é muito extensa. Então, quando a gente pensa no trigo, a gente tem que lembrar que o trigo que a gente come, ele é um trigo que nutricionalmente não acrescenta muito em nossa saúde. Então, a gente pode amar o pãozinho. Nossa, eu amo comer o pão quentinho. Talvez, não sei. Então, assim, em relação ao trigo, a gente pensando em nutrição, aquilo que vai nutrir as suas células, se você está com o seu sistema imunológico comprometido, se você está com uma doença de repetição,
você tem que rever se vale a pena todos os dias você consumir um alimento que não te nutre. Veja, eu estou comendo repetidamente um alimento que quantas vezes eu quero fazer isso, que eu vou me permitir fazer isso, ou que eu vou avaliar outras coisas que eu goste de comer. Tem alguém falando que o meu áudio está falhando, vocês estão me escutando bem? Coloquem um joinha. Ah, tá tudo bem? Mandem um joinha para me avisar se está tudo bem o áudio, se tiver com algum problema escrevam aqui, tá bom? Então, em relação ao trigo, a principal preocupação é o sistema imunológico comprometido. Claro que, em cima de todos os alimentos, tem um conforto, aquele alimento que conforta, que a gente tem um vínculo. A gente tem que lembrar disso. Mas eu também tenho que colocar na balança que eu quero melhorar, que esse ano eu vou mudar. E mudar não é difícil, não é essa mudança difícil, radical, não. Não é isso que você tem que fazer. Você não precisa fazer nada radical para melhorar a sua saúde. Na verdade, você precisa fazer ciclos em relação aos alimentos. Ciclos daquilo que você come com repetição. Você não precisa comer repetidamente o mesmo alimento. O leite, como eu citei aqui, ele pode ter a contaminação fúngica indireta. Então, além de uma outra parte que eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre candidíase, você pode estar consumindo um leite contaminado por fungos, piorando o seu quadro. Mas se isso é muito importante para você, se você gosta muito, muito do leite e não quer parar de consumir o leite, faça ciclos. Não consuma ele todos os dias. Então, consuma alguns dias da sua semana. Não precisa ser difícil, não tem que ser difícil, não tem que ser radical, tem que ser sustentável. É assim que você vai melhorar e você vai se curar, como eu disse. Tire a palavra eu não consigo, eu já fiz de tudo e não melhoro, eu não sei mais o que fazer. Isso não faz parte mais do que sai da sua boca, porque você vai se curar e você precisa acreditar nisso. Você tem como melhorar. Isso vai acontecer, tá? Eu sei porque eu passei por essa dor, como eu disse para vocês aqui no começo da live. A minha mão doía tanto que eu já não sabia mais o que fazer. E eu acreditei que ia dar certo e você tem que acreditar também. A cura vem e você tem que acreditar no poder daquilo que você coloca todos os dias na sua boca. Comer não é sofrimento, não é tristeza. Como eu disse para vocês, comer é uma revolução, é um ato revolucionário, porque a gente pode se curar através daquilo que a gente coloca todos os dias na nossa boca, na nossa mesa. Então acredite nisso. E eu vou ajudar você, eu vou te guiar, vou pegar a sua mão para te mostrar o caminho para você se curar. Não aceite doenças de repetição. Não aceite. Aceite a cura. Você vai melhorar. Você só precisa aceitar que tem que fazer ciclos, mudanças, devagar, não fazer repetições, escolher novos alimentos. Entender que o processo ele pode ser um pouco devagar, que talvez na sua cabeça teria que mudar tudo e parar de consumir todos os alimentos que você mais ama. Mas depois que você entende o porquê, quando você realmente entender o porquê que está causando esse problema, o porquê que você não melhora, você vai conseguir dizer sim ou não. Você vai virar para esse alimento e falar, não é o momento de eu consumir, porque você manda. Não são os micro-organismos que vivem dentro de você. Sei que isso pode parecer talvez um pouco distante, falar, nossa, o micro-organismo pode mandar eu comer alguma coisa? Pode. Toda vez que você não consegue dizer não e você quer comer muito desse alimento, pode ter certeza que são os micro-organismos. A síndrome fúngica causa isso, causa uma vontade de consumir principalmente carboidratos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que não têm tantos nutrientes, mas que alimentam esses fungos patogênicos, que são os fungos que estão ali esperando você entregar o alimento para eles. As bactérias que não são tão boas. Então elas se alimentam desses alimentos. Por isso que a gente tem que saber qual é o momento que eu vou dizer sim para esse alimento, qual é o momento que eu vou falar não. Não é o momento de eu consumir esse alimento, eu vou me nutrir.
chegou a hora dessa refeição, é nutrição. Eu quero me nutrir. Com relação ao açúcar, eu sei que muitas pessoas pensam que não podem consumir o açúcar de jeito nenhum quando estão com problema fúngico. Claro que quanto mais você reduzir de alimentos não nutritivos, qualquer um que seja, carboidratos ultraprocessados como pão, as farinhas, como doce, melhor. Mas você tem que entender que esse percurso é como eu já contei aqui, é você nadar em direção à sua ilha favorita. Você está nadando e você vai definir um momento de paradinha, aquela parada para você tomar um sol. A tua ilha especial está lá na frente, mas você vai definir um momento de tomar um sol, dar uma parada descansada. E é isso que você tem que fazer com os seus alimentos favoritos, tá? É quanto tempo que você quer chegar na sua ilha favorita. E aí você vai dando as suas paradas em relação aos alimentos que você não quer deixar de consumir. Em relação aos ciclos, o que acontece? Não tem um número certo que você vai falar, vou comer 4 dias desse alimento e 3 dias desse. Você tem que avaliar a sua ida ao supermercado. Então, se você vai no seu supermercado uma vez por semana, se você vai uma vez por mês, e aí organizar suas compras de acordo com a sua ida ao supermercado, para que você não coma todos os dias a mesma coisa, tá? Então, o que você não pode é comer todos os dias, que são esses alimentos que vocês mais citaram e que eu recebo as pessoas no consultório que citam também a mesma coisa, que é o pão, o arroz, o feijão, o leite, o açúcar. É isso que você tem que avaliar, são os alimentos que estão aí, que estão fazendo parte da sua dieta, que você está consumindo repetidamente. E se eles favorecessem a sua cura, você não estaria com problema de repetição. Então, provavelmente, esses alimentos que você come repetidamente, você tem que avaliar a qualidade deles. Primeiro ponto, qual é a qualidade do café? Qual é a qualidade da farinha que eu compro? Tá? É a granel? Como eu já expliquei, produtos a granel, você tem que tomar muito cuidado para não ter contaminação fúngica. Às vezes a gente quer pagar mais barato e quer comprar granel. Isso é normal, todo mundo faz isso. Seja uma castanha, uma farinha de coco, farinha de amêndoas, às vezes uma semente, linhaça, chia, você vai comprar a granel. Então presta atenção nos alimentos que você tem consumido e onde você tem comprado. Se você tem comprado muitos alimentos a granel, talvez isso também seja um erro, porque você viu o laudo técnico, desde que dia está dentro daquele pote aquele alimento. Claro que não é ficar bitolado, você não tem que ficar, nossa, agora eu tenho que olhar tudo, tenho que ficar prestando atenção em tudo. Mas veja, é aquilo que você nutre o seu corpo, que você não quer desenvolver uma doença, que você quer se curar. Então, prestar atenção não deve ser um transtorno, é uma visão positiva. Você está preocupado em nutrir. Então, você pode perguntar para o local onde você compra com frequência, tem um laudo, uma certificação? Se você compra pela internet, veja se tem um laudo técnico. Normalmente eles colocam no site, tem essa informação. Então essa é uma forma de você fazer a sua nutrição, ter o seu cuidado, um carinho. Isso é carinho em você mesma, em você mesmo. Comer é um carinho que a gente faz todos os dias no nosso corpo. Então a gente tem que parar para pensar nesse carinho. Esse carinho tem sido só abrir uma embalagem, algo automático, que você não para fazer, não para prestar atenção. O seu café, o momento que você toma o seu café é um momento conforto especial, você nem tem tempo para isso. Você nem quer saber de parar para tomar o café da manhã, que a sua preocupação é outra, a sua prioridade é outra. Talvez chegou a hora de você parar e olhar um pouco mais com carinho para aquilo que você tem comprado, para aquilo que você come todos os dias. É assim que você vai caminhar. E se você fizer uma mudança por mês, serão 12 mudanças em um ano. 12 mudanças. E essas 12 mudanças, com certeza, eu te garanto que vai trazer a cura, vai trazer benefícios. Você precisa fazer e acreditar. Entender o porquê. Não, melhora, entender o porquê que você tem esses ciclos, não estou falando dos ciclos dos alimentos, mas esses ciclos de doença de repetição. Onde está o problema? Por isso que eu escolhi para que essa live fosse a primeira contaminação,
Porque se a gente não parar para avaliar a qualidade daquilo que a gente compra todos os dias, qual é a feira que eu compro a minha verdura e o meu legume? A cebola, a qualidade da cebola, do alho, que são os alimentos mais consumidos. Então, é de boa qualidade onde eu compro? Eu guardo direitinho onde deve ser guardado? Ou eu deixo lá e uso depois de 15, 20, 30 dias e nem me preocupo, porque eu não estou vendo o fungo. Eu não estou vendo o micro-organismo. O fungo só dá para ver no microscópio. Ele é pequenininho, exceto quando já é um bolor. Ali já pode ter certeza que o negócio está bem feio. Por isso, tenha cuidado quando a fruta começou a estragar. Não adianta você cortar a partezinha dela. Já está contaminada. Você que é triste, você vai, vou jogar o alimento fora. Porém, a gente tem que comprar na quantidade certa e depois comprar mais. Normalmente frutas, a gente tem que consumir ali o que a gente vai comprar no máximo em 5 dias. Pode querer consumir uma fruta, claro, quando uma fruta está verde, dura mais, estou falando madurinha. Quando ela está madura, quanto mais açúcar tem nessa fruta, quanto mais açúcar, mais docinha, e a maioria das pessoas gostam de frutas bem docinhas. Nunca perguntei para alguém e falar assim, minha fruta favorita é tamarindo. Eu amo tamarindo. Mas não, normalmente são as mais docinhas. É um mamão, é uma banana, né? É uma pera, uma maçã. Então você tem que tomar cuidado quando você comprar essas frutas, calcular. Eu vou consumir tantas, quantos dias? Tá? Então evitar a contaminação através dos alimentos que você consome com mais frequência. Então vamos revisar, quero ver se vocês conseguiram aí captar essa parte da contaminação. A contaminação ela pode acontecer nos alimentos a granel ou nos alimentos que estão ali no supermercado dentro das embalagens. Por isso que tem que ter a certificação. Eu citei alguns, eu coloquei no e-book alguns alimentos que têm risco de contaminação fúngica, além desses que eu conversei aqui com vocês. Então você tem que prestar atenção na qualidade daquilo que você vem comendo com repetição. Porque a chance desses alimentos serem o problema, seja ele pela má qualidade ou às vezes pela contaminação fúngica que tem no alimento. Também a questão da contaminação indireta. Então a qualidade dos lácteos, também dos ovos. Então o ovo que eu compro é um ovo que tem uma procedência, de onde ele vem? A embalagem está certinha, tem uma procedência? Se eu compro de algum fornecedor, você sabe de onde vem esse ovo? É importante saber. Importante ver a procedência desse ovo, tá? Porque aquilo que o animal consome vai estar ali a qualidade ou não nutricional do alimento. E veja, aqui no Brasil, a contaminação dos alimentos está por volta de 25%. Então, 25% dos alimentos que a gente consome podem estar contaminados pelas micotoxinas. Eu não quero deixar vocês surtados, falar, meu Deus, agora eu tenho que me preocupar em saber se esse está ou não. O que você tem que se preocupar é em fortalecer, deixar o seu corpo, a sua barreira pronta para receber. Em algum momento você vai entrar em contato com algum fungo vindo da alimentação. O que você puder fazer, estiver ao seu alcance, que são esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, ótimo. Mas quando chegar o momento que você entrar em contato com esse alimento que está contaminado e você não sabe, você não está vendo, o teu corpo tem uma barreira de proteção. Essa barreira de proteção, que é o seu sistema imunológico, ele tem que estar funcionando direitinho. Às vezes pode acontecer dele falhar. Quando ele falha, a doença vem. E se ele falhou, é porque faltou alguma coisa. E aí a gente precisa entender o porquê. E não simplesmente tomar uma medicação, um remédio e mascarar o problema. Eu vou tomar esse remédio aqui para aliviar isso. Não, você pode até, se foi prescrito por um médico, você deve tomar. Mas pare e pense sobre você. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Se você vai num consultório de nutrição, vou falar isso da minha parte, eu vou conversar com você durante 1 hora. Dessa 1 hora você vai falar uma parte, eu vou falar outra parte.
A gente não consegue se aprofundar a ponto de eu conhecer a sua vivência, tudo que você passou, as suas experiências, tudo que você vem comendo durante todos os anos. Não, eu consigo saber uma parte da sua vida, talvez 10% da sua vida. Então você conhece o seu corpo como ninguém. Por isso, não abandone o sinal e o sintoma que seu corpo dá. Se ele mostra que alguma coisa não está indo bem, é porque não está indo bem. E às vezes você quer buscar, eu quero ver um exame para me mostrar qual é o meu problema. Mas você não precisa esperar o exame chegar, porque ele já está sinalizando que tem alguma coisa errada, que é o sinal e o sintoma. Na clínica, no consultório médico ou nutricional, a clínica é soberana. Aquilo que você fala que está sentindo está acima de um exame. A gente vai prestar atenção no que você está falando, que está sentindo. O exame ele vem como uma confirmação, como um adicional. Ele não é a parte mais importante. O mais importante é o que você fala. Então, pensando em contaminação, se você viu, se identificou com alguma parte, isso você pode aplicar hoje na sua vida. Hoje você vai olhar o que tem dentro da sua geladeira, você vai olhar o que você comprou na feira e quantos dias está ali ou no supermercado, a qualidade desses alimentos. Você vai olhar a qualidade dos alimentos que está dentro do seu armário. São alimentos que te nutrem ou que você está nutrindo os fungos. Seja ele porque o alimento pode estar contaminado ou porque é um alimento de baixo valor nutricional e que talvez te traga um conforto naquele momento, mas que não te nutre, que te deixa mais irritado, que te deixa com dor de cabeça, que você acorda cansado, com fadiga, que a sua pele fica opaca, que você fica com uma aparência de desnutrida, mesmo comendo uma quantidade baixa de calorias, porém um volume ali do alimento que não vai trazer essa nutrição para suas células. E aí você fica com uma aparência de desnutrida, mesmo comendo todos os dias. Está comendo algo que não te nutre. Com relação às perguntas, sei que são muitas. Cada live eu vou seguir a sequência do e-book. Então, eu comecei aqui com a parte de contaminação e eu vou seguir tudo que está lá. Depois, o diagnóstico. Então, nós vamos conversar sobre a parte do diagnóstico, do sinal e sintoma. Então, a próxima live, que é amanhã, eu vou entrar no detalhe, que eu vou falar para vocês os sinais e sintomas, que eu vou entregar a ferramenta para você fazer uma avaliação de como você está, para você ter certeza que você está no caminho certo, procurando isso, procurando a raiz do problema, ou se não. Então eu vou te dar essas ferramentas em relação à parte do sinal e do sintoma, e depois a gente entra na sequência, que é da alimentação, da suplementação e do que você tem que fazer, realmente juntando todas essas informações. Como eu sempre reforço, é um quebra-cabeça. Quem está acompanhando lá no Telegram, está recebendo meus áudios. Aqui é juntar um quebra-cabeça. Então você vai pegar essas informações que eu vou citando, essa primeira parte, que é a de contaminação. Você vai fazer tudo isso que eu conversei com você, ver a qualidade. Primeiro passo do café. Quero ver o café de boa qualidade. E quem percebeu que o café não é de boa qualidade, for comprar outro café e viu o selo, a certificação, pode tirar foto, pode me marcar, que eu vou querer acompanhar a evolução de vocês, que isso é muito importante. É importante a gente consumir coisas de qualidade e o que você come vai determinar o que eles vão colocar no supermercado para a gente comprar. E se eles estão colocando coisas de má qualidade, a gente não comprando isso, eles vão parar de vender. Eles vão perceber que a gente sabe. Então, começa o poder de cura está nas nossas mãos, porque é aquilo que eu vou todos os dias fazer com o meu dinheiro no supermercado. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que olhar realmente para aquilo que você come e comprar coisas de qualidade. E que aqueles produtos que não são de qualidade, eles vão sair. Pode ter certeza. O poder de cura está nas nossas mãos. E você tem que acreditar na sua melhora. Então, essa parte de contaminação, eu espero ter ajudado vocês.
em relação aos alimentos que vocês mais consomem, seja o macarrão, seja o pão, qualquer coisa que seja feita do trigo, seja o café, o arroz e o feijão, tudo aquilo que for de repetição, que você come com muita frequência, você precisa parar de comer alguns dias e colocar outros alimentos no lugar, fazer trocas. E aí você vai perceber a resposta do seu organismo, tá? Então, o porquê que eu não melhoro? O porquê que eu sempre tenho esse problema? É nisso que você tem que focar. Você não deve mais falar, eu não melhoro, eu já fiz de tudo, eu já tomei todos os remédios, eu já fui em todos os médicos. Não, você vai substituir, você vai entender o porquê. E você se conhece melhor do que ninguém. Nenhum profissional tem o direito de falar ou de aplicar algo em você que você não acredita que seja o melhor caminho. O profissional tem que te escutar, tem que escutar a sua dor, tem que entender o que está acontecendo, tem que prestar atenção. E você, entendendo o que está acontecendo no seu corpo, vai conseguir passar melhor para o profissional quando algo muito grave acontecer. Mas quando é algo de repetição, isso já mostra que são as escolhas diárias. Aquilo que a gente vem consumindo com frequência, são as nossas escolhas de todo santo dia. Não estão favorecendo a cura. E às vezes você pode achar que são alimentos muito saudáveis, mas você tem que olhar a qualidade, o risco de contaminação. Eu espero de coração que eu tenha ajudado nessa primeira parte. Essa é a live 1. Amanhã teremos mais e vai até domingo. Até domingo a gente vai conversar e eu vou abrir para perguntas, tá? Eu primeiro quero explicar o e-book para vocês. O e-book eu vou deixar disponível aí durante os próximos dias. Se vocês quiserem compartilhar o link para que outras pessoas façam parte, que você possa ajudar outras pessoas, isso é importante. Mas lembre-se que cada um é responsável pela sua felicidade e a gente não tem a capacidade de mudar o outro. Então, às vezes você quer mudar o seu parceiro ou sua parceira, você vê que você pode acrescentar com uma informação, mas essa pessoa não está pronta para evoluir, para melhorar. Ainda não é o momento dela. E tudo bem, você tem que respeitar. Cada um tem o seu momento de despertar. Cada um tem um momento certo de despertar. Então, respeite o outro, tente ajudar, mas saiba que você tem que fazer por você e depois você pode inspirar outras pessoas que estão ao seu redor. Mas cada um é responsável por sua saúde e por sua felicidade. Eu espero que tenha ajudado. Amanhã a live vai ser nesse mesmo horário, porque eu estou com obras aqui. Eu mostrei nos stories. Tá tendo uma obra frenética, 2 prédios estão sendo construídos aqui do lado. Então de manhã, provavelmente eu farei a live no sábado e no domingo pela manhã. Mas depois eu vou abrir para querer saber a opinião de vocês, se vocês acham que é uma boa que seja de manhã no final de semana. Mas amanhã será no mesmo horário, que eu acho que é um horário bom para todo mundo, que todo mundo já está em casa, já consegue parar um pouquinho, descansar, consegue fazer algumas anotações. E eu espero contribuir com vocês aí, fazer essa troca, porque cada um tem uma missão. Vocês têm a missão de vocês aqui. E a nutrição, eu fui escolhida lá atrás e ela seria a minha missão. Eu amo muito o que eu faço e eu não sabia o porquê, até eu ter que passar pela minha primeira dieta, que eu contei para vocês, que eu coloquei ali um texto, que eu nunca tinha compartilhado, que eu nunca tinha falado sobre isso. E foi como se fosse um despertar também, para poder ajudar mais gente. Para ir além da estética, porque claro que nós queremos uma estética bela, a gente quer estar feliz com o nosso corpo, com a nossa aparência. Mas o despertar em relação à nutrição é muito mais além. E a minha missão aqui é essa, é ajudar vocês, é guiar vocês em relação à nutrição. E eu sei que vocês têm a missão de vocês também. Todo mundo tem a sua missão aqui. E eu tenho certeza que vocês vão evoluir, estando bem nutridos, como eu sempre digo. Vocês vão evoluir na missão de vocês, vão melhorar e vão conseguir ajudar também outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Depois eu vou colocar um post sobre a live
Gostaria que vocês comentassem se vocês entenderam o conteúdo, se vocês querem que eu acrescente mais informações dessa parte da contaminação, que a gente vai fazer uma troca e eu vou conseguir aí passar, transmitir mais conhecimento dessa parte tão importante e que é tão distante, né? Raramente a gente escuta falar de fungos, mas eles estão aí conosco desde sempre, desde o nascimento. Muito boa noite, pessoas bem nutridas. Durmam bem, 7 a 9 horas de sono para ter um sono reparador. Tem que ter um soninho reparador. Se ainda não consegue dormir pelo menos às 7 horas, vai organizando a rotina para dormir pelo menos 7 horas, porque é assim que seus hormônios eles ficam regulados, assim que a sua cognição também fica boa, que você consegue no outro dia trabalhar bem, despertar bem. Muito boa noite e até amanhã às 8h49 aqui na próxima live. Boa noite, gente. Bom descanso